bem-vindos a mais um Pode Falar. Hoje nós estamos aqui com o arquiteto e humanitário Hugo Gráfios Damasceno, onde a gente vai estar explorando um pouquinho da experiência de vida dele, um pouquinho do que ele já viveu em questões de calamidades, né, públicas. Vamos estar explorando um pouquinho de tudo, mas antes disso vamos conhecer um pouquinho nosso convidado. Na formação acadêmica de Hugo, ele é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Santa Úrsula, em 1983, avaliação de impacto ambiental pela Open Polytechnic of New Zealand, de 2017 a 2018, processos construtivos sustentáveis, pelo certificado pelo New Zealand Green Building Council, de 2010 a 2011, e regulador de sinistros na Austrália New Zealand Institute of Insurance and Finance, de 2013 a 2016. Nas suas certificações e cursos de extensão, ele é perito judicial no Código de Processo Civil, tombamento e patrimônio, na teoria, prática e aspectos legais, avaliações de imóveis para perícias e princípios de inteligência artificial pela ADEX Google AI. Como experiência profissional, temos aqui HD em perícias e avaliações, né, atualmente no Brasil, atuando em perícias, avaliações técnicas de imóveis, análise de avaliações imobiliárias, inspeções técnicas e suporte de perito auxiliar. Também temos aqui na Integra Technical Services na Nova Zelândia, como regulador de sinistros em danos patrimoniais complexos, com foco em infraestrutura, prédios públicos e recuperação de desastres naturais, projetos comerciais e residenciais, tanto no Brasil quanto na Nova Zelândia, né? Gerenciando, analisando a conformidade, mexendo com as questões dos orçamentos, reconstruções pós-terremotos. E temos também aqui uma pessoa que trabalha muito com a questão do trabalho voluntário, né? Sempre. Conta um pouquinho pra gente, Enzo, do currículo dele. O Hugo, ele prestou e presta trabalhos voluntários na Defesa Civil da Nova Zelândia entre 2008 e 2020, com planejamento e administração de centros de acolhimento em resposta a desastres naturais, e atualmente na Cruz Vermelha Brasileira e nas Nações Unidas. Que currículo, hein, Hugo? Muita experiência para a gente poder estar explorando. Seja bem-vindo ao Pode Falar. Obrigado. Obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui, contar um pouquinho sua experiência. Com certeza eu acho que vai agregar muito valor para os nossos ouvintes. Um prazer. Vamos começar falando um pouquinho sobre as ações no Student Army e as reconstruções na cidade de Christchurch. Isso aí. Sim. A minha cidade, eu morava lá. Ela foi parcialmente destruída por um terremoto em 2011. Nós estamos falando de uma cidade de 350 mil habitantes e 4.500 prédios foram destruídos ou afetados, ou tiveram de ser derrubados, incluindo 3 bairros inteiros, metade da minha casa, meu escritório foi devastador. É claro que todos nós esperamos desastres naturais, principalmente na Nova Zelândia, que está entre 2 placas, a do Pacífico e a da Austrália, e a falha dos Alpes cruza a Nova Zelândia de norte a sul. Então, nós temos terremoto lá todo dia, quase. Mas um dessa envergadura foi meio complicado. Então, em questão de minutos, a infraestrutura da cidade acabou. E por mais que nós fôssemos treinados, e o que eu quero chamar a atenção aqui é que a defesa civil da Nova Zelândia é civil, não é militar. É feita por nós. 95% do pessoal da Defesa Civil é voluntário. Nós somos treinados em todos os aspectos da operação e nós temos um treino a cada 15 dias. E com cursos de todo jeito, de resgate, a primeiros socorros até a parte de planejamento, de gerenciamento, que foi a que eu me especializei mais. A primeiro socorro é mandatório, né? Você tem que fazer. A parte de avaliação de estruturas, esse tipo de coisa, como arquiteto, você já vai por definição fazendo. Mas a parte organizacional de resposta, eu sempre gostei. E quando isso aconteceu na minha cidade, você imagina, 300 mil pessoas, você olha em volta. Cadê o centro da cidade? Cadê a escola? Cadê isso? Não tinha nada. É diferente de uma enchente. Não uma enchente como a do Rio Grande, que foi bíblica, mas uma enchente menor. Quando você olha em volta,
o entorno ainda te dá algum senso de realidade. Mas num terremoto como esse, não tinha entorno. E tinha muita gente para ser atendida. Nós tínhamos um contingente bom de pessoas treinadas, tudo articulado, tudo bem organizado, mas era grande demais. E o que eu achei fantástico foi que os estudantes da Universidade de Canterbury se organizaram e começaram a ajudar, se articularam com as diversas instituições que foram mobilizadas para ajudar no terremoto. E foi feito o que nós chamamos de Students Army. Começou com, primeiro dia, com 300 estudantes, ajudando a limpar, a conversar, a acalentar pessoas, esse tipo de coisa. E nós terminamos com um contingente de 10 mil. Com a mobilização geral. Geral e espontânea, isso que eu acho legal. Porque lá nós treinamos, nós sabemos que vai acontecer. Então, desde pequenininho, você sabe que vai acontecer e você está já treinado a ajudar o seu próximo, que numa emergência dessa, a regra é, você olhe se você está bem, olhe se a sua família está bem, olhe se o seu vizinho está bem. O primeiro socorro que você vai receber vai ser do seu vizinho. Não espere que a polícia, os bombeiros cheguem a tempo. Às vezes não tem estrada, não tem comunicação, o celular não funciona. Então, é o vizinho. Então, todo mundo se juntou, se articulou e como o Students Army, diversas organizações foram formadas junto com essa tragédia e articulando, todo mundo trabalhou. Era limpeza de rua. Então, já tinha, vamos limpar essa parte da cidade. Era muito simples. As lojas davam, as pessoas levavam 2.000 carrinhos de mão. Não sei quantas enxadas. A estudantada chegava, todo mundo fez, bacana. Tinha gente que chegava, cozinhava, levava comida, levava bolinho, levava suco, levava isso, levava aquilo. Aquilo virava um evento. E você tirava toneladas e toneladas de lama, imóvel e não sei o quê. E isso durou um ano e pouco, porque não é uma coisa assim que você limpou e acabou. Não, você tem que... É longo. A parte física é longa. E tão importante quanto a parte física e econômica disso, a parte social e emocional também é muito importante. Você chegar numa hora dessa, você não tem a quem recorrer. Você está só. Você está vendo que está todo mundo desesperado. Então, você ter alguém para conversar, para te ajudar, para te ouvir, para te abraçar, isso é de suma importância. E eles fizeram isso. Eu achei isso fantástico. Agora, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, agora quando eu estava lá, eu vi que isso aconteceu também. A Universidade La Salle, que é católica, se organizou para receber os refugiados. E as diversas faculdades que compõem a universidade organizaram o centro, e você precisa ver que organização. Eles pegaram todo mundo, os dias que eu estava lá, eles estavam com 600 pessoas, fazendo todas as refeições, a parte de higiene completa, a parte de segurança, a parte social completa. Chegava ao ponto de pessoas com necessidades especiais de alimentação, tinha a turma da medicina, a turma da nutrição, com quadros na parede com o nome de todo mundo, organizando e fazendo isso. Foi um serviço voluntário. Os estudantes começaram com o apoio da universidade. É claro que isso atrapalhou um pouco o funcionamento da universidade. E a universidade teve que ajudar os estudantes nessa época,
flexibilizar horários e datas e provas, esse tipo de coisa, porque afinal um evento desse é um evento desse. Você tinha, no pico de acolhimento da La Salle, eles pegaram 1.200 pessoas. Eu estava lá com metade só, e sem contar animais, né? Cachorros, gatos, não sei o quê, com comida, lugares adequados para ficar, passeia, limpa, não sei o quê, e as doações chegando. Eu estava lá pela Cruz Vermelha de Minas Gerais, justamente vendo como essa organização estava sendo feita, porque, infelizmente, nós não temos isso difundido no Brasil, ou centralizado e testado, um processo de proteção e de reação a calamidades públicas. Eu não tenho conhecimento de nenhum trabalho extenso nessa área e testado. Existem estudos, claro, todo mundo está estudando, fazendo um trabalho aqui, ali, aqui, bacana. Mas juntar isso em manuais de operação, em todos os centros que eu tive de acolhimento, e eu fui, vou usar a palavra certa, favela, não, nada de comunidades também, mas favela. A turma se virava como podia, com a ajuda das igrejas normalmente pentecostais, dentro dessas áreas. Os grupos de escoteiros do Rio Grande do Sul também foram excelentes nisso, ajudando a organizar. Você tinha clubes de classe média, classe alta, como o Lindóia, por exemplo, de Porto Alegre, que é também com pelo menos uns 800 refugiados lá dentro, e gente chegando de todo jeito, e doações chegando, e caminhões chegando. Nós temos que organizar aquela comida chegando, aquela roupa chegando, separa o que presta do que não presta, o que pode ser usado, o que não pode ser usado. E vamos, nós, foi incrível. A tragédia te mostra tanta gente boa. Eu estou sem palavras. É muito comum ver, por exemplo, países como Japão, Nova Zelândia, ter treinamentos desde a escola, porque realmente são países que estão ali na beira de uma placa tectônica, você sabe que vai ter um terremoto a qualquer momento, um tsunami, ou lá na costa dos Estados Unidos, você tem furacões constantemente, e o Brasil é agraciado por não ter essas coisas, né? Ele está longe da borda da placa tectônica, não temos furacões nada, então a gente carece desses treinamentos quando tem uma enchente, um morro caindo. Mas em compensação, desculpa a palavra, não em compensação, em contrapartida, nós temos umas tragédias permanentes criadas por nós. Você vê a construção abusiva em lugares perigosos. Eu estou morando em Juiz de Fora, que é uma cidade que é só morro em Minas Gerais. Você olha para aquelas encostas de Juiz de Fora, dá medo. A prefeitura, o que faz? Ignora. Quando cai um barranco, quando cai uma casa, a primeira coisa que eles fazem quando a imprensa chega é falar: não estava legalizada. Isso me isenta de culpa, não estava legalizado, não tenho nada com isso. Mas quantos anos aquela casa estava lá, né? Eles viram sendo feito, eu vi sendo feito, eles também viram. E pagava IPTU? Não é? Tem várias situações, né? Não existe esse compromisso social que você vê em outros países, né, como a Nova Zelândia. A diferença entre eu como neozelandês e brasileiro e nós só brasileiros aqui é que eu me sinto responsável por você lá e você por mim, ou corresponsável, desde pequenininho, desde que você está na escola primária e sabe, começou a tremer, criançada para baixo da mesa. Isso não, o que você faz? A gente põe em cima da mesa. Não tem jeito. Mas existe esse compromisso social de se ajudar. Aqui, no dia a dia, eu não vejo isso. Na hora da tragédia, isso floresce. Todo mundo está lá para ajudar. E é um desencontro, porque não tem treino. Se houvesse esse compromisso treinado, habituado, as tragédias iriam acontecer, mas os efeitos seriam minorados. E isso está em nós.
Sim. E como você se relaciona, como você trata o seu vizinho, a sua família, a rua, o papel que você joga ali, que vai cair dentro do bueiro, vai entupir, e vai sair água na casa de alguém. Né? Esse tipo de coisa nós temos que melhorar, nós podemos. Você vê essa miséria em volta de nós, você vê que vai cair. O que é que você faz por isso? Ah, vamos ver o que dá um jeito. De vez em quando a gente vai lá, ajuda. Agora, esse fim de semana, eu li no jornal de Juiz de Fora a Tribuna, eles estão fazendo os Engenheiros Sem Fronteiras. É uma organização, eu acho que basicamente estudantil, para ajudar nessa área. Como você tem os Médicos Sem Fronteiras trabalhando. Eu achei isso espetacular. E quando eu voltar agora essa semana, eu vou procurá-los e falar, opa, como é que eu posso ajudar? Sim. Porque nós temos que fazer isso, nós temos que treinar, que nos treinar a nos ajudar, a nos olhar, a nos cuidar, que a coisa fica menos difícil para todo mundo. E é tão simples. E vamos assim, a gente pode evitar tanta coisa, ou pode minorar tanto sofrimento, só com atividades básicas e cotidianas. Você não precisa de uma tragédia para despertar o ser humano que tem dentro de você. Todos nós temos. Mas isso podia vir todo dia, né? Base, né? Não é? No bom dia, no boa tarde, no obrigado, no por favor. Assim, é fácil. Bom, em termos, você trouxe, né, a questão do Rio Grande do Sul, você viu uma movimentação não só nacional, a gente teve uma movimentação internacional também, Sim. tamanha calamidade que foi, Sim. né? Mas a gente, assim, tem muito disso. A gente tá ali, cada um na sua, mas se precisa, junta todo mundo e vamos embora. Você saiu de Juiz de Fora para estar lá no Sul, frente a frente, assim como tantas outras pessoas Sim. saíram das suas cidades para estar Foram milhares lá. lá, né? E assim, a gente pôde acompanhar, principalmente com as questões das mídias sociais e tudo mais, não apenas aquilo que a reportagem retratava, mas a vivência da pessoa mesmo no dia a dia. Eu acompanhei muitas pessoas que estavam ajudando aos resgates animais. E então, tivemos questões também nos abrigos com humanos, né? Questões de abusos e tudo mais. Há questões de segurança. Então, assim, foi tudo junto. Foi muito grande. Você está falando da UBRA, da Universidade Luterana de Canoas, né? Você imagina 5.000 pessoas enfiadas em 4 ou 5 prédios, sem organização. A gente vai tentando organizar na maneira que chega. Então você tem facções colocadas lá dentro. Todo tipo de gente, drogado, dependente, não sei o quê, e separados da maneira que você pode. Você não pode nem deve colocar a polícia dentro de um lugar desse, que piora a coisa. Então, e chovendo lá fora. A chuva não parava. Eu estava na UBRA 2 dias, onde isso aconteceu. E era assim, eu não sou frouxo. Eu trabalhei muito tempo em favela, em Rio de Janeiro, eu não corro por qualquer coisa. Mas você entrava em alguns prédios da UBRA, a gente teve que separar a gente, eu não tive parte nisso, quem organizava isso, teve que separar facções em prédios diferentes para aquilo poder funcionar. Você não tem opção, ali estava todo mundo fazendo o melhor, você precisa ver o tipo de gente que aparece para ajudar, é espetacular. Mas é um problema social, que você explode na sua frente e você tem que lidar com ele. E foi lidado da melhor maneira possível, né? Com os recursos que se tinham na hora. A universidade parou. Todos os prédios, 6 prédios daquela universidade, tomados por gente. A La Salle pegou um prédio, ela continuou operando, mas a UBRA foi... Imagine 5.000 pessoas. Em quadras de vôlei, não sei o que, você tem que cozinhar, lavar, limpar, é roupa suja, tomar banho, é isso, é aquilo, traz, e é droga. E tinha muita gente, dependentes químicos, que de repente
A droga parou no mercado, o mercado secou. Aí batia a necessidade, a turma endoidava. Você tinha médico, inclusive a turma da Cruz Vermelha, ajudando a acalmar essa turma. De maneira, da melhor maneira possível. Tinha psicólogos, tinha os médicos sem fronteiras que estavam lá. Muitos médicos de lá da região ajudando, psicólogos. Você tem esses problemas. É uma tragédia social, é uma coisa assim, vai além da chuva, vai além da perda da casa, a perda da esperança de reconstruir. É um caldeirão. É uma experiência que você não esquece. Eu tô arrepiada. Você está trazendo uma questão que, quando você pensa em desastres naturais, a gente só pensa no socorro. Sim. Né? Vamos tirar, vamos resgatar, vamos Então, fazer alguma coisa. Parou ali. Mas e depois? Esse é o começo. Né? É o emergencial, é o importante, é o fundamental. Mas e o depois? A reorganização, a reconstrução. Isso. A mídia some. Porque enquanto a mídia está ali, ajuda. As doações vão chegando, toda vai chegando. Mas a partir do momento que a água recede e começa a secar e você começa a limpar, deixa de ser notícia. A tragédia continua. O aeroporto de Porto Alegre só foi reabrir agora. Foi abrir agora. A gente estava utilizando a base de canoas para chegar e sair com o avião da FAB. As estradas foram poucas as que a gente podia usar. Estava tudo parado. Né? E ainda o problema não vai ser solucionado agora. Vão demorar anos. Você tem casas, você comprou sua casa numa área que foi alagada. Bom, por quanto você vai vender essa sua casa, mesmo se você pintar essa casa toda e reformar, você sabendo que teve água no telhado? O valor do seu patrimônio desce. Essa é a parte dos meus estudos de finanças e seguro por conta disso. Né? O valor da propriedade vai lá embaixo. Aí você vai ter que refazer aquele negócio. Quando você é jovem, está tudo muito legal. Mas houveram casos de homens da minha idade, 65, que de repente trabalharam a vida inteira e a casa desapareceu. Pum. Eu olhava assim, tinha uma copa de uma árvore na água, e ele falava, minha casa está a uns 20 metros na frente da copa daquela árvore, embaixo da água. O cara trabalhou a vida inteira, como é que ele recomeça? É desespero. É desespero. Aí você tem que falar de homem para homem, de idade para idade. Eu já passei por isso. Porque passa besteira na cabeça de uma pessoa dessa. Ainda mais nós, homens latinos da minha geração, que são provedores, nós não podemos falhar, nós fomos criados para não chorar e não falhar. É complicado. Você não acha que isso vai ser resolvido ali? Não. Não vai. Geram outras situações, né? Geram situações a longo prazo. É muito mais complexo do que só aquela questão emergencial ali mesmo. Muito. Tá trazendo realmente uma coisa para a gente refletir, né? Porque é o que você falou, às vezes na emergência tá todo mundo ali, mas e depois? Todo mundo vai embora. Porque às vezes também vai embora porque acontece outro desastre, porque precisa estar em outro lugar. Sim. Né? Mas às vezes isso somos nós, os voluntários, mas o resto da sociedade não. O resto da sociedade não precisa se deslocar. Eles estão ali, nós somos um corpo. Né? Agora no Rio Grande foi muito novo, mas se eu volto para 2011 na Nova Zelândia, depois do terremoto, nós tínhamos o Community Law Entry, que dava assistência jurídica gratuita à população. O índice de violência doméstica triplicou depois dos terremotos. Obviamente, então, o Ministério da Justiça teve que... Ninguém gosta de fazer, vocês que estudam direito, né? Família não dá dinheiro, só dá problema. Né? Então, a parte de violência doméstica aumentou muito. Suicídios, principalmente homens de meia idade para cima, 4 vezes mais do que o normal. Porque você fala, e agora? O
que eu faço? Cansei. De onde é que eu tiro forças para conseguir, para continuar? É aí que a sociedade, que o vizinho, o amigo entra. Não é a defesa civil, o voluntário da Cruz Vermelha, não, é um amigo, é o tecido social ficando junto, é o dia a dia. Oi, tudo bem? Tudo legal? Tudo bem? Me ajuda a fazer um negócio aqui? Você não precisa, né? Mas põe alguma coisa na cabeça do vizinho, vai, o cara se sentir útil, toca para frente. Né? Sim. Isso é importante, essa coesão social, esse compromisso social é tão importante quanto a casa, né? Quanto o abrigo que nós todos queremos. Né? Nós somos talhados para ter o nosso abrigo para sempre. Mas essa coesão social é importante. E isso, infelizmente, depois que o pico passa, fica um pouco esquecido. E isso dura muitos anos. Isso dura 10 anos, por aí. É uma marca na vida da pessoa, né? Sem dúvida. A minha é marcada. É uma marca. E aí a marca, você tem várias formas de lidar. Às vezes você vai ter um auxílio psicológico. Às vezes você não vai ter condições de ter. E aí, às vezes, você vai ter um auxílio de um amigo. Às vezes você não vai ter condições de ter. Isso. E várias outras formas. Cada um vai lidando daquilo conforme vai podendo, né? Com as oportunidades que tem e com as organizações sociais que tem. Por exemplo, eu voltei para o Brasil em 2020. Fui morar em Juiz de Fora, uma cidade que eu não conhecia. Aí, depois, eu só comecei a sair de casa em 2021, final de 21. Eu fiquei preso em casa por causa da Covid, esse tempo todo. E comecei a fazer amigos. Agora que eu tenho amigos em Juiz de Fora, que eu conheço a cidade, que eu participo disso, eu toco num bloco aqui, toco no outro bloco lá, faço isso, faço aquilo. Mas você tem que ter amigos em diversas áreas. Você tem que ter essa estrutura social, essa teia social em volta de você, para te ajudar. Que seja com um sorriso, vamos tomar uma cerveja, vamos conversar fiado, me ajuda a trocar um pneu. Não. Isso é parte, isso é importante. Até porque acho que é uma necessidade humana de se sentir útil, de se sentir... De pertencer. De pertencer, exatamente. Nós temos que pertencer. Humano, ele é social. Sim. Sem o outro, ele não consegue existir. Não, nós temos que pertencer. Uma das razões que me trouxe da Nova Zelândia de volta ao Brasil depois de quase 30 anos foi isso. Um país fantástico, lindo. Eu nunca tive problema na Nova Zelândia. O céu na terra. Mas eu sou mineiro. E depois de tanto tempo lá, os filhos saíram de casa, cada um com a sua vida, não sei o quê. Aquele gênio mineiro, eu falei, olha, por mais que eu queira dizer que eu seja um kiwi, eu sou mineiro. E eu vim para cá. Então, vamos ver o bicho que dá. Voltei para o Brasil. E recomeçando aqui. É importante você pertencer. Eu sentia, no tempo da minha vida, que eu tinha feito a minha parte na Nova Zelândia. Eu pertencia ao Brasil. Eu queria falar minha língua, eu queria comer pão de queijo, falar besteira, falar palavrão, não precisar pensar antes de falar, não ver se a estrutura da língua estava certa, que afinal você é o estrangeiro está sempre errado, né? Então você não pode dar mancada. Então você relaxa mais aqui. Pertencer é importante, eu digo isso por experiência própria. Pertencer é importante, você tem que pertencer, você tem que ser parte. Isso é vital para que nós funcionemos como gente e para que tudo funcione. As nossas profissões, o que nós escolhemos para fazer, é da nossa natureza. É Sim. Tão fácil de desenvolver. E como sua experiência assim, como arquiteto, nessas questões dos desastres, né, do voluntariado, dos trabalhos humanitários, como que a questão da arquitetura consegue ajudar a suprir de alguma forma ali? O que você pôde contribuir nesse meio tempo, além na época da Nova Zelândia, que vocês também estiveram ali juntos, reconstruindo e tudo mais? Conta um pouquinho dessa experiência pra gente, na visão da arquitetura. Eu sempre
fui muito técnico, eu sempre gostei de estudar. E multidisciplinar também. Então, fazia isso, aquilo. Na parte da arquitetura, quando a gente treme, e tudo treme, diversas áreas, nós tínhamos o problema de casas. A primeira coisa que você vai chegar é checar uma fundação de novo que tremeu, que não é um terremoto, são vários terremotos. Terremoto é uma sequência de eventos. Você tem um maior e você tem os aftershocks, que podem ser tremores até mais fortes do que aquele primeiro que marcou o ciclo. Então acontecia de tremeu, corre todo mundo para o abrigo, já sei. A minha área era Burnside, vamos esperar o povo chegar. Chegava alguém apavorado à minha casa, não sei o que, eu não sei se quebrou, se não quebrou. Eu ia lá investigar estruturalmente se a casa estava boa, se não estava boa. E até um certo ponto eu podia, na Nova Zelândia, pela legislação, eu podia fazer investigação técnica até 2 pavimentos. Daí em diante seria um engenheiro. Então, isso ajudava muito na parte social, de prédios, da gente fazer e liberar, essa pode, essa não pode, essa a casa está legal, mas o acesso não está. Então, bloqueia aquela. Na parte comercial, eu fazia muita interface de projetos para shopping centers, é muito comum. Tinha um cliente meu, era o Westfield, era uma administradora de shopping centers. E como nós estamos muito perto da Ásia, muitos projetos eram feitos na Ásia e mandados para lá. Então eu tinha que compatibilizar aqueles projetos com a legislação da Nova Zelândia ou da Austrália e achar produtos similares, por exemplo, uma fórmica dessa cor aqui. Na China tem um nome, aqui tem o quê? Não é? E isso eu fazia. E custos de implantação disso para clientes de fora. Então eu ajudei muito na parte de custos também. É uma parte que arquitetos não olham. Eles estão mais na parte estética disso, daquilo está bonito, não está, funciona, não funciona. Mas a parte técnica, a parte de custos é muito importante. Depois, na parte de reconstrução, a parte de seguro, quanto custa, de quem é a culpa, quem paga, quanto paga e de onde a gente recebe isso de volta. Foi aí que eu comecei a me meter na parte de seguro. E eu fui por 6 anos o responsável na Integra Technical Services por todo o problema de danos materiais na Nova Zelândia, em casos complexos e casos acima de $1 milhão, que as seguradoras têm o seu próprio corpo de funcionários para resolver casos comuns. Mas quando é uma coisa muito grande ou muito vultosa, você tem que ver o que aconteceu. Então, eu era o cara que chegava, que investigava e falava, olha, as possibilidades são essas, nós precisamos investigar isso para chegar nessa conclusão e precisamos desse tipo de profissional. E você investiga isso. Isso é um campo que um arquiteto pode fazer e poucos fazem. Eu era o único qualificado no Pacífico Sul nessa área de ter a formação em seguro e ter a graduação em arquitetura e arquitetura sustentável, né? Sendo parte do New Zealand Green Building Council. Então, eu via o que aconteceu, por que aconteceu. Foi defeito de projeto? Foi defeito de construção? Foi acidente mesmo? O prédio reagiu como tinha que reagir e quebrou? Tá. Então, quanto custa consertar? Dá para consertar? Isso um arquiteto pode fazer pegando conhecimentos, como eu fazia, que acumulavam com o meu de arquitetura. Aí nós entramos na questão que agora de sustentabilidade, né? Nós temos os green buildings, que a gente chama. Cada país tem o seu processo de classificar o desenho, o processo construtivo de um prédio como sustentável ou não sustentável. Eu tive um desses, mas isso foi no terremoto de 2016,
Em Wellington, na capital da Nova Zelândia, na Ilha do Norte. O terremoto sempre começa na Ilha do Sul, onde eu morava, e vai para a Ilha do Norte. E o centro de Wellington, o porto ficava no centro de Wellington, mas ele já não funcionava mais. A parte do porto estava sendo usada por prédios muito legais e bailes, uns negócios. Era uma parte supervalorizada do porto, tinha sido afastado, a carga tinha sido afastada do centro da cidade. Então aquela parte foi toda afetada. E um dos prédios que ficou sob a minha responsabilidade foi o do BNZ, do Bank of New Zealand, que era um prédio que tinha 5 estrelas em sustentabilidade, não só em design, mas em processo construtivo. Aí o terremoto veio. Uac! Danificou seriamente o prédio. E nós temos que pensar, se nós vamos construir, os caras que compraram o seguro daquele prédio, um prédio green, é muito mais caro do que um normal. Muito mais caro. Então, isso, a pólice de seguro reflete esse negócio. Então, se você tem que avaliar o reparo e a reconstrução de um prédio desse, você tem que levar isso em consideração. Que metodologia você usa? Como é que você certifica essa demolição? Para onde vão os materiais? É que você não pode misturar o material. Ele tem que ir, o que é? Concreto, terra, mineral vai para um lugar, o que é perecível vai para outro lugar, o que pode ser reciclado para outro lugar. É um processo bastante complexo para você manter o valor do prédio. O valor que os donos pagaram por isso na apólice de seguro. Então, esse é outro aspecto que um arquiteto pode entrar. Quando você estuda essa parte de sustentabilidade, nós pensamos, vamos proteger o meio ambiente. Esse é um ponto. O outro ponto é a parte empresarial, a parte financeira desse negócio, como isso funciona. Isso é um baita mercado, que pouca gente mexe aqui. No Brasil você tem 3 seguradoras, 3 reguladores de seguros grandes aqui no Brasil. E para esses projetos grandes estão localizados em São Paulo, a Crawford, a McLaren, as que trabalham aqui. E eles contratam muitos engenheiros e muitos arquitetos que tenham experiência nessa área de patologia de construção e financeira para ajudar nisso. A parte agora de sustentável, com as certificações que nós temos no Brasil, você, se precisar de profissionais nessa área, você não enche um elevador. Então, existe demanda para isso. Existe. Normalmente, quem pega prédios assim, são empresas que precisam associar o seu nome à questão de sustentabilidade, bancos, companhias aéreas, esse tipo de coisa. Eles querem se apresentar como líder. Então, isso, a questão agora de sustentabilidade está tão à flor da pele, nós estamos num estado de emergencial agora, porque esse mercado só vai crescer. Então, para nós, para engenheiros, arquitetos, advogados, não sei o quê, a hora é essa. Começa a olhar isso. Isso é um fator importante. E existe um mercado para isso? Existe um mercado para isso, um mercado enorme. Olha a economia do Brasil, olha o tamanho disso. Meu Deus do céu. E nós não somos restritos a prédios. Absolutamente. O agro está aí com isso. Eu já tive casos de depósitos de silos, né? De silos pegando fogo, não é? E nós temos aquilo tudo ali. O prédio é uma coisa, o que estava armazenado é outra. Todos os navios que estavam contratados trazendo mais, naquele caso era soja, para aqueles silos, eles tinham que descarregar em algum lugar. Tinha um monte de contrato na água que não podia
e não podem ser revertidos. É uma coisa que se demora muito estraga e alguém vai ficar sem. É isso, é perecível. Então, é um mercado imenso. Essa de sustentabilidade. O que você vai fazer com toda essa soja? Com toda essa alimentação de gado? Não é? Então, Eu acho legal. interessante que você está trazendo uma visão ampla da arquitetura, né? Porque é o que você falou, às vezes fica muito restrito ali só na questão construtiva, estética e tudo. E uma coisa que você está trazendo é uma coisa que às vezes vai até um pouco mais para, não entrando exatamente no campo da engenharia, mas vai um pouco mais para o lado da engenharia do que um pouco mais para o lado da arquitetura, que é essa questão de orçamentária, de pensar, não que arquiteto não faça, porque sim, arquiteto faz. Só que assim, às vezes as pessoas acham que aquilo é uma competência só de um núcleo, e não é, né? Tem que ser multidisciplinar. Exatamente. Você tem que ser multidisciplinar. A arquitetura, ela é multidisciplinar, porque hoje você está fazendo um design de interiores de uma sala. Amanhã você está construindo um hospital. Depois você está mexendo com um aeroporto. Aí você está resolvendo o problema da silagem lá que está pegando fogo. Então você tem que ter realmente... A arquitetura, eu acho... Faculdade de arquitetura não devia ser chamada faculdade, devia ser chamada escola de arquitetura. Porque o que nós fazemos abrange tanta coisa. E por tanto tempo. E muda a vida das pessoas. Imagina um prédio, a Opera House de Sydney. Foi feito para ter espetáculos. Hoje ela é a imagem da Austrália. Um prédio. Você botou aquilo, aquelas cascas de laranja. Vem até o barulhinho. É a Austrália. Você veio e vem até Então, é uma consequência da arquitetura que na hora não foi pensada. Quem foi projetar o Vaticano? Ninguém projetou São Pedro para abrigar a imagem de santo. Foi para dizer a enormidade que é o cristianismo e Deus. É uma coisa que a arquitetura influencia a sua vida por milhares de anos, em muitos aspectos. E isso te dá a oportunidade de agir em diversos campos. Na parte comum de uma arquitetura normal, nós chegamos lá, arquitetura emergencial. Eu estou com 500 desabrigados. Existem centenas de projetos de casinhas pré-fabricadas, de alojamentos pré-fabricados. Eu trabalhei com containers de 20 pés para fazer prisões. As prisões foram derrubadas, eram containers de 20 pés acoplados para fazerem prisões. Escolas, eles podiam ser alojamento. A casa já vinha montada, já vinham navios com aquilo, você só punha a infraestrutura, pum, 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 pum. E do jeito que se estuda hoje, o que está sendo criado hoje, essas soluções vão aparecer, essa da emergência, do alojamento emergencial. Esse é um aspecto. Unidos ficou famoso, acho que há alguns anos atrás, as casas vendidas para a Amazon, que elas eram dobráveis para ser carregadas com uma pum, pum, monta, flat pack, está resolvido. Esses containers vinham em flat pack. Você juntava, fechou, conecta tudo. Estamos conversados. Uma coisa que eu acho que, assim, pelo menos aqui no Brasil, que eu acho que influencia um pouco essa visão desses tipos de construções, né, que é uma coisa que vem sendo quebrada, é porque a gente tem muito a questão convencional de estrutura. O concreto armado, que a gente estava conversando ali atrás, o concreto armado, tijolo e tudo mais. Então, às vezes, você vê uma casa que é construída de madeira, mas porque a necessidade é essa, naquela região, às vezes é descredibilizado, porque a gente, num senso comum, imagina que aquilo ali é um material frágil, que é não sei o quê, e parará e pararó. Então, eu acho que, de fato, a questão é a pessoa entender que para cada caso é um caso, que cada sociedade vai precisar de um determinado tipo de técnica construtiva, cada local vai ser utilizado determinada coisa por conta de flexibilidade, por conta de aqui alaga, qual que é o melhor para alagamento? Disponibilidade de material, disponibilidade de tecnologia, de mão de obra. Aqui nós temos muita alvenaria, lá na Flórida, lá é a questão da madeira mesmo, porque as casas aqui têm no que ser sul, descartáveis, né? Aqui no sul você constrói em pinho. Pinho é uma madeira mole.
Sim. Se você construir em pinho aqui, não dura 2 anos com o pinho, não come sua casa inteira. Na Austrália você constrói em madeira. Na Nova Zelândia você pode construir que não tem cupim, não tem barata, é o paraíso das mulheres. Não tem barata, nem cupim. Então você faz, a minha casa era de madeira, e a minha casa tinha sido construída no final da Segunda Guerra. Foi em 1948. Intacta, uma beleza. O terremoto, vinha, ela mexia inteira e voltava para a posição dela como uma caixinha de sapato. Perfeita. Agora, tem a manutenção, claro, madeira tem manutenção. Você tem que fazer, como tudo. E eu acho isso assim, essa parte desse aspecto, vou botar a palavra cultural, né? Cultura do lugar te exige você fazer de tal jeito. É muito legal porque assim, você trazer essa experiência para cá é diferente, porque estamos acostumados com a alvenaria e com tudo isso. Então, você de fato vê técnicas construtivas diferentes para determinados tipos de situações, por exemplo, um terremoto, um vendaval, alguma coisa assim. Isso é muito interessante, porque, como o senhor mesmo disse, você teve que se adaptar quando chegou lá, né? Quando eu cheguei lá, eu tinha que aprender. Eu não sabia nada. Era outra história. Se eu empilhasse tijolo lá, ia cair. E não é nem questão emergencial. Se você for para países que tem muito mais frio, precisa de um revestimento ali para manter o calor. Nós temos 150 milímetros de fibra de vidro numa parede. E olha que a Nova Zelândia não é a Sibéria. Eu não sou da arquitetura, eu não consigo imaginar isso numa casa de alvenaria, se não colocar a parte interna. Você teria que fazer 2 paredes e encher de isopor no meio. No Canadá você vai ver isso. Você tem uma parede, você tem 30 centímetros de isopor, você tem outra parede. Aí, mas não tem terremoto, então você pode tacar tijolo à vontade. Para nós, não. Para nós, ela tem que mexer, a fibra tem que estar ali dentro. E estamos conversados. Mas agora a coisa evolui. Hoje aqui nós estamos fazendo as paredes divisórias de casa em gesso, drywall, que alguns americanos chamam. É legal. Ainda não estamos fazendo as fachadas, porque nós não temos materiais aqui para isso, mas teremos, porque outros países fazem, isso é muito mais leve, é muito mais prático, é muito rápido, mais fácil, é rápido, é limpo, é mais barato. Eu já vejo prédios sendo feitos em estrutura metálica, prédios de escolas, assim, até 4 andares, ou galpões, todo com um cladding de material sintético. E é rápido, é barato e é durável. E você tem a mão de obra qualificada para montar, para fazer isso. Você não faria isso no interior, você não teria quem construísse. E entrando assim, nessa questão da construção rápida, limpa, sustentável, a gente, quem não é da área da arquitetura, às vezes tem contato nisso com grandes obras, por exemplo, obras olímpicas e tudo mais. Que aí é uma coisa que vai para o jornal e tudo. Sim. E aí, quem é da área já que gosta, busca estudar. E aí você tem obras que 95% das obras elas são reutilizáveis, né, limpas, sustentáveis, rápidas. E eu acho que isso é uma coisa, até o que você já tinha comentado, é uma assim, não chega a ser inovação porque já existe, mas deve ser uma inovação em toda a construção, né? Deveria ser usado. Porque você tem um prédio de estrutura metálica, aí você usa drywall, aí você usa diversas coisas. Aquele prédio deixou de ser útil, a gente vai jogar tudo no chão e vai criar entulho? Não, a gente vai desmontar, separar, reciclar o que pode ser reciclado, reutilizar o que pode ser. É isso? E aí você tem economia, você tem sustentabilidade, você não gera tanto entulho, você tem ali gerando emprego, porque a mão de obra gera uma linha de emprego. Vai ter que ter qualificada para montar e para desmontar, então não é qualquer um que vai poder fazer. Sim. Isso realmente é um ciclo sustentável, né? É muito E interessante. a sustentabilidade não está só em preservar a natureza, mas em fazer a economia girar. Essa palavra, nós associamos sustentabilidade a não devastação, a preservação de recursos. Evitar excesso. Mas também é
ciclo econômico que nós temos. Não tirar nada de lá, reciclar esse negócio e fazer a economia girar, criando novas profissões, novas atividades. E fazendo o melhor. E cada construção a gente aprende uma coisa nova. É sempre. Em cada canteiro de obra que eu entrei, e foram muitos, eu sempre aprendo um troço novo. Eu sempre. Tem sempre um cara fazendo uma coisa diferente. Eu falo, não, você está certo. Você anota. Muito legal. Eu não vou ficar entrando muito, porque no último podcast a gente falou um pouco de arquitetura e urbanismo também. É verdade. E eu acho que eu falei demais. Eu vou deixar você falar. Mas assim, tem temas que são muito bons, né, da gente poder reviver e conversar. São astrosos, né? Eu queria explorar um pouquinho dessas questões das ações humanitárias, né, das suas experiências, da questão não só com a Cruz Vermelha, não só com o que você vivenciou lá na Nova Zelândia, mas com o que você faz hoje de modo geral. Conta um pouquinho sua experiência, dicas. Eu acho que todo mundo devia ajudar. Ajudar faz bem, faz muito bem. E como puder. Então, eu sempre gostei de fazer serviço voluntário. Às vezes em campo, às vezes em casa. Em campo, normalmente ligado à construção, que era a minha base. Eu comecei começo dos anos 80, com a Pastoral de Favela do Rio de Janeiro, fazendo instalação sanitária em favelas para evitar desabamento. Depois, continuei a trabalhar nessa área. Quando eu estava na faculdade, em 81, nosso grupo, nós fizemos um concurso internacional de arquitetura para estudantes no México, e o tema naquele tempo, esse é o ciclo, né? Era a função social da arquitetura. Então, nós fizemos um projeto para o Morro da Mangueira e mandamos para o México para a premiação. Não ganhamos o prêmio, mas foi uma bela experiência em participar e conhecer um monte de gente. E quando a gente estava fazendo esse trabalho na Mangueira, aí eu peguei o gosto pela coisa, por ajudar. E depois fui arrumando trabalhos nessa área, né, atendimento a enchentes em Petrópolis, que continua a mesma coisa até hoje. Só muda de endereço, mas você sabe que todo ano vai ter uma inundação, vai ter um desabamento, e gente vai morrer em Petrópolis, porque não se faz o que tem que ser feito. E ajudei assim. Ajudo também, conversando, e quando eu não tenho o que fazer fisicamente em algum lugar, eu sugiro a plataforma das Nações Unidas, que é unv.org. A ONU tem essa plataforma de voluntariado, que é baseada em Genebra. Todos os escritórios das Nações Unidas do mundo inteiro postam trabalhos lá. Como você faz para participar? Faça o seu currículo. Vai lá, unv.org, faz o upload do seu currículo. Eles vão levar um tempo, vão organizar, vão dizer se você está aprovado ou não. A partir desse momento, você vai ver uma lista de trabalhos voluntários a serem feitos em campo ou em casa, em todos os escritórios da ONU no mundo inteiro, do Laos à Romênia, daqui do Brasil à Holanda, vai ter. Colocar inclusão de data em uma database, a parte jurídica, a parte de arquitetura, aqui e ali. Tem muita coisa para ser feita, muita coisa. Comece assim. Está fazendo nada em casa? Eu acho que eu posso fazer isso. Aí demora o quê? 10 horas. Eles estimam quantas horas você vai levar, quanto tempo você vai ter para fazer esse negócio. O melhor de tudo, depois que você entregar o trabalho é checado por pares seus, e eles aprovam o trabalho, as Nações Unidas te dão um certificado que você os ajudou, fez esse tipo de trabalho, em tantos tipos de horas, no escritório,
Isso no currículo é uma beleza para quem está começando e para qualquer pessoa profissionalmente, dá um brilho diferente no seu currículo. E pessoalmente vai te dar um sentimento de orgulho bacana também, né? E em diversas línguas. Hoje, com inteligência artificial, você não precisa falar romeno, você não precisa falar inglês. Você faz o download daquele negócio ali, o Perplexity vai te ajudar naquilo e o Claude vai acertar o texto que você vai mandar de volta. É só você checar e pronto. Não é desculpa. Então, unv.org, UnitedNationsVolunteers.org, acesse que vocês vão gostar. Eu estou vendo aqui que isso acaba entrando um pouco nas perguntas. A gente, no nosso Instagram, abre uma caixinha de perguntas para os nossos ouvintes, seguidores, mandar e tirar alguma dúvida, perguntar para você. A gente pode fazer? Eu vou começar aqui com uma pergunta, porque eu acho que entra um pouco no que a gente está falando. Da professora Lília. Ela pergunta como que a faculdade ela pode implementar projetos humanitários, né? Como que a gente pode estar, às vezes, tentando se engajar com os alunos, igual você já trouxe vivências aqui para a gente, né? Experiências. Como que uma universidade pode estar fazendo isso? Eu acredito, porque o que eu vi no Rio Grande, e vejo aqui agora, é a inexistência de protocolos de preparação e de reação a esses eventos. Nós poderíamos preparar esses protocolos, eles existem. Isso podia ser difundido entre os alunos e os alunos difundirem isso com a população. E visitar uma associação aqui, bater um papo com a família, isso, aquilo, tipo. Na Nova Zelândia, toda casa tem um kit terremoto. Eu tenho um kit de sobrevivência de 1 semana. Todo mundo tem. E todo mundo sabe o que fazer. Nós temos um manual para isso. Então, nós poderíamos desenvolver diversos manuais aqui para deslizamento de terra, enchente, isso, aquilo, outro. E os estudantes poderiam discutir isso e sair e disseminar esse conhecimento. Vocês precisam fazer assim, 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 para evitar. Se acontecer, é assim, assim. Durante o evento é isso que você faz. Depois do evento, será assim. É claro que isso é um começo. E cada caso é um caso. Nós vamos colocando mais coisas, tirando coisas, adaptando às necessidades locais. Mas as universidades poderiam fazer isso facilmente. Vocês têm todos os recursos, você tem tempo, você tem a energia, você tem todo esse equipamento aqui, vocês conhecem a cidade, vocês são parte importante dessa cidade, né? E das cidades circunvizinhas, né? Esse movimento é muito legal. A La Salle faz isso. Ajuda não precisa ser assim em uma calamidade nem nada. Ajuda não, é o tem que que você ser falou, hoje, o social, agora. né? Você tem que começar a conscientizar, a ensinar a preparar o que você faz, o que você não faz. Fale com o seu vizinho, cuide do seu vizinho, faça isso, faça aquilo. Antes de começar. Aí, depois que começou, eu salvo-se quem puder, e nós não queremos isso. A coisa, quando está organizada, fica mais fácil. Sim. As universidades poderiam liderar isso. Eu acho que cada universidade daqui poderia ter um Students Army, esse fácil, que pode ser da conscientização ao apoio físico e psicológico depois ou durante o evento. O Matheus Boretti, ele perguntou: há meios de fugir da verticalização em centros urbanos ou o futuro será como no Japão? Até tem um nome disso da arquitetura angélica, que é não é aglomeração, não, esqueci o nome. Você sabe que eu não sei? Eu não tenho uma resposta para isso. Isso vai depender da economia. Você tem cidades como verticais, que foram construídas para atrair gente e dinheiro, como Dubai. Aquilo é alto. Foi feito como uma cidade show, porque o petróleo vai acabar.
de alguma forma, aqueles países vão ter que sobreviver. Então, eles verticalizaram aquilo em um show. Você vive, ele vive. Adensamento populacional. E nós já temos isso. São Paulo, por exemplo, eu não conseguiria viver em São Paulo. Então, se a atividade econômica e os serviços estão todos concentrados no lugar, você vai verticalizar. E os seus serviços vão se congestionar. Para tudo tem limite. Para tudo tem limite. E agora, se você dissipar a economia não foi. Antigamente a nossa economia era uma economia produtiva. Você tinha que estar em um lugar, produzir alguma coisa. Existiam fábricas, as fábricas tinham estoque, tinham maquinário. Então, quando uma fábrica quebrava, as pessoas ainda eram pagas, porque tinha o prédio que pertencia à fábrica, tinha o maquinário, tinha o estoque, tinha o produto, não sei o quê. Hoje, nossa economia vive basicamente tirando o agro, isso, aquilo, de especulação. Você vê, a Suíça, as economias europeias, eles não têm um setor produtivo, eles têm um setor especulativo. Então, você não precisa verticalizar, porque você faz esse serviço em qualquer canto. Elas não têm cidades grandes, nenhum país do norte da Europa, você vai ver cidade verticalizada e grande, e eles têm muita grana. Porque a economia não necessita que você esteja naquele determinado espaço de 9 às 5 para fazer um trabalho. Então, em alguns lugares, sim, em lugares em que a economia é produtiva de massa ainda, vai verticalizar, porque você tem que estar perto de onde você produz, onde seu filho vai à escola. Era aquela coisa que o Lúcio Costa falava dos 5 quilômetros, o Le Corbusier falava dos 5 quilômetros, né, do seu entorno. Agora, com a economia, você trabalhando com o seu computador onde você possa, não existe justificativa para você verticalizar. Você trabalha onde quiser. Sim. E a gente tem uma pergunta aqui, que nós somos 3 integrantes, só que infelizmente um hoje, por questões pessoais, não pôde estar aqui conosco, que é o Carlos Vinícius, conhecido também como Zorrinho, e ele te mandou uma pergunta aqui, né? O direito fala da função social dos imóveis. Então, como que o senhor concilia a função social da propriedade com a busca de projetos sustentáveis, ambientais e culturais? E de que forma a diversidade cultural e social são abordados na sua vida profissional? Isso não foi uma pergunta, isso foi uma sentença. Ele tem esse jeitinho. Isso é uma sentença. Bom, a arquitetura é uma parte da minha vida, como a assistência social também é uma parte da minha vida. Tudo na nossa vida tem função social. Os prédios têm, o uso que nós fazemos das ruas tem. A função social de um prédio, a função de um prédio pode ser morar hoje, amanhã pode ser vender. Você veja Paraty, por exemplo, hoje vive de turismo, né? Hospedar e vender antigamente era morar. Então isso vai funcionando, é tudo muito fluido, nada é para sempre, graças a Deus. E como o direito vê isso, ou deveria ver isso? Eu acho que o direito, a nossa legislação deveria ser um pouco mais ágil para se adaptar a esse tipo de coisa. Exemplo que eu posso dar de legislação ágil. Aqui, quando você quer construir uma casa, a prefeitura não é responsável por nada. Eles querem que você registre um projetinho lá, que é uma farsa, é um esboço, umas medidinhas, com o seu nome para você pagar IPTU. Na Nova Zelândia e na Austrália, você quando dá entrada num projeto, você tem que dar entrada em todo o detalhe construtivo do projeto. E eles analisam aquilo tudo. Então, na medida que eles emitem para você uma alvará para a construção, eles são corresponsáveis por aquele prédio. Se alguma coisa der errado na construção ou depois,
e eles vão ser chamados a pagar por esse prédio. Ponto. Bacana. Isso é como a coisa é feita. Na hora que nós tivemos o terremoto, muitos prédios poderiam ser consertados rapidinho. Mas nós tínhamos uma legislação muito restrita para você poder começar uma obra. Você tinha que apresentar um projeto detalhado do que você ia fazer. E aí a legislação começou a travar a recuperação. A cidade inteira estava solicitando a A reconstrução. cidade inteira estava. Então, eram coisas simples para fazer, mas que a lei te obrigava a fazer, de ter aquele processo legal. Então, isso foi mudado imediatamente. A legislação mudou para aquela área por um determinado Período, tempo, né? para um determinado tipo de serviço que tivesse a responsabilidade de um arquiteto ou de um engenheiro, se fosse o caso. E isso agilizou o processo de reconstrução. Você pôde adaptar casas que estavam só parcialmente danificadas para atender pessoas e tirar gente de abrigos mais rapidamente. A legislação foi rápida e eficaz nesse ponto. O que facilita isso? Uma população pequena, 4,5 milhões de pessoas, que são 215. Mas quando essas tragédias acontecem, elas também são limitadas. Você tem uma área que você pode fazer isso. Então, a legislação não precisa mudar para o país inteiro. Na hora que você declara um estado de emergência ou um estado de calamidade pública, a legislação muda. O Estado de Direito muda. Aqui, eu não estou ciente de qual é a profundidade dessa mudança, mas na Nova Zelândia, sim. Na hora que um estado de emergência é declarado, numa área, a Defesa Civil assume o controle de tudo, de todas as operações. Ela coordena o que os militares vão fazer, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, onde você vai, onde você não vai. Nós, membros da Defesa Civil, podemos dar a voz de prisão a alguém, interditar, abrir, confiscar, não sei o que, porque a legislação se flexibiliza a isso num determinado espaço de tempo e em certas condições. Então, é uma questão, ela pode ser feita, ela é feita normalmente. Na nossa Constituição, a gente tem casos previstos, né? Estado de sítio, de defesa, Sim. E por um determinado período, Em determinadas determinadas condições. Sim. Uhum. Aí, assim, em questões de legislações ali municipais, eu também não posso te dizer, porque graças a Deus, onde a gente vive, não acontece tantas tragédias. Mas a nível nacional, quando tivemos o Covid, tivemos sim políticas que interviram para vários tipos de situações. Uma das que mais tivemos, assim, que eu acho que foi muito importante, foi na situação de contratos de serviços, né? Por exemplo, às vezes, principalmente na época era onde eu trabalhava, na situação de eventos, no mundo das festas e tudo mais. Então a gente teve essa flexibilização, tivemos bastante coisas, né, a nível nacional. No caso de CLT, a gente teve a questão do teletrabalho, o Sim. negócio, teve muitas mudanças. A legislação é flexível e tem que ser flexível. Sim. Tem que ficar mais afinada com o que acontece. Afinal, o ritmo das nossas vidas muda todo dia, aumenta todo dia. E os legisladores têm que acompanhar isso. E, no final, a gente consegue, porque se a necessidade vai nos obrigar a fazer algo, a tomar alguma decisão e uma atitude. E é melhor que isso seja pensado, ordenado e feito legalmente para a gente não se arrepender depois. Não é? Então, Sim. Pode por ser. aí. Vamos passar para o quadro de perguntas rápidas? Vamos. Aqui no podcast a gente tem um quadro de perguntas rápidas e respostas rápidas. E a gente faz isso para conhecer mais o convidado, mais o pessoal do convidado. Você pode participar com a gente? Opa! Vamos lá. Bianca, começar?
Posso começar. Qual que foi o momento mais gratificante da sua carreira? Ai, meu Deus. Eu tenho que falar no plural, que são tantas as coisas, né? Quando você faz alguma coisa, né? Como arquiteto, eu já tive, quando eu morava aqui no Brasil, até no começo dos anos 90, eu desenhava muito franchise de comida, de fast food. Eu desenhava, naquele tempo, a Casa do Pão de Queijo estava bombando. Eu desenhei umas 110 lojas para a Casa do Pão de Queijo naquele tempo. E eu gostava, eu curtia. Naquilo eu falava, pô, 110 lojas é muita loja para você desenhar. Mas loja é uma coisa efêmera, ela dura 5 anos, 10 anos e acaba. Mas não foi um momento, foi um momento, você demorou anos fazendo. Em 2019 eu tive um muito legal também, que foi nesse Centerport no Wellington, que foi derrubado, o terremoto acabou com tudo. E você tinha muitos prédios comerciais ali. E carésimos. E um prédio comercial que está ali para ser alugado, ele não pode perder a reputação dele. Porque se ele perde a reputação dele de bom e de bacana, ele não arruma inquilino. Então, quando um prédio comercial é atingido por um terremoto, você pode consertar o prédio, mas ninguém vai querer alugar aquele prédio. Então, os donos do prédio fazem tudo para conseguirem uma perda total no prédio. E eu, como regulador de sinistros, eu tenho que ter certeza que a seguradora não vai pagar um centavo a mais do que precisa pagar e o cliente não vai receber menos do que é devido. Aí começa uma briga, que muita gente é muito dinheiro. Então, vinham especialistas do mundo inteiro. Para te dar uma ideia, a rede de supermercado que tinha lá, a apólice de seguro deles era de 2 bilhões de dólares. Porque tem prédios, tem trabalho, você tem estoque, você tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Então, na hora que eles querem negociar um prédio, e uma apólice de seguro dessa tem assim, $500 mil para financiar advogados e engenheiros para fazerem uma reclamação de seguro. Então vieram especialistas do mundo inteiro para tentar, não forçar uma opinião, sugerir que aquele prédio fosse perda total e você pagasse tudo. E a minha parte era organizar as pesquisas, as investigações, trazendo também engenheiros, profissionais, de onde eu pudesse arrumar, para achar a verdade naquele negócio. E depois juntar todo mundo e concordar nisso. E depois de 3 anos trabalhando com engenheiros que vinham de Berkeley, só gente top, mas muito top. Equipes especializadas em fachadas que vinham do Canadá. E tinha advogados da Inglaterra entrando nesse negócio. Era briga de cachorro grande. Para todo mundo concordar com o que foi quebrado e quanto isso seria pago, demorou 3 anos. E depois que eu terminei isso, eu me senti tão contente, porque eu sentava numa mesa que todo mundo era doutor em alguma universidade muito top em algum lugar do mundo. Eu era ali um imigrante, assim, quieto, só tentando organizar aquele negócio. Eu não abria minha boca, eu só ouvia. Eu me sentia privilegiado de estar no meio daquele povo todo discutindo. E depois, quando todo mundo fechou e foi assinado um cheque de 186 milhões de dólares, eu falei assim, aqui eu paro. Chega. Mas eu era um dos membros de uma equipe imensa que trabalhou 3 anos para conseguir isso. E eu me sentia honrado de estar cercado de profissionais, mas muito mais competentes do que eu, infinitamente melhores do que eu. E em minuto nenhum eu me senti diminuído naquele negócio ali. Foi ótimo.
Então eu falei, bom, agora eu encerro esse negócio. Hugo, de todos os trabalhos voluntários que você já fez, esse trajeto que você participou, qual foi o momento que mais tocou você? Você estava vendo ali, uma situação de emergência, você fala assim, nada vai superar isso aqui. Todos eles tocam, parceiro. Você precisa ir para você ver, não tem como descrever. Você tem que ver. Na hora que o terremoto arrebenta a sua casa, que você vê que está todo mundo bem, que você abre a porta, que você olha em volta e seu vizinho está vivo, todo sujo, ele olha para você e você olha para o outro, aí a gente vai na casa do outro, isso é inesquecível. Na hora que eu estava chegando no avião da FAB, no Rio Grande, eu nunca vi tanta água na minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Dá medo. Dá medo. Isso você não esquece. E quando você coloca o pé lá também... É chocante. Eu achei que você ia fazer a sua pergunta. A minha pergunta é sempre? Posso fazer, não tem problema. Hugo, a Bianca já até falou, eu sou marcado aqui por fazer sempre uma pergunta, que eu acho muito importante você ver as raízes da pessoa. Fala uma personalidade, pode ser histórica, pode ser familiar, pode ser um amigo, que seja, que você se inspira. Ninguém me fez essa pergunta antes. Né? Olha, são tantas as pessoas que me compõem. Eu não tenho uma, mas eu colho pedaços de muita gente, de muitos escritos, de muitas ações. Eu não tenho uma que eu falasse, esse é um inspirador para mim. Assim. O que eu gosto, por exemplo, eu gosto de poesia. E eu leio Neruda. O primeiro livro dele é o meu livro de cabeceira, um livrinho tão pequitinho. São 20 poemas de amor e uma canção desesperada. Isso é show. Leia que você vai ver. Eu ia perguntar um hobby, mas ele já falou que gosta de ler poesia. Então fale outro hobby pra gente. Você sabe que na parte cultural, eu gosto de prédio velho, né? E como eu faço avaliação de prédios, esse tipo de coisa, eu me especializei em patrimônio tombado ou inventariado. Isso é uma parte que ninguém mexe, que isso é chato pra caramba. Mas eu também não tem trabalho, mas eu gosto de problema. E na parte cultural, eu toco também. Eu toco tambor no Ngoma. O Ngoma é uma coisa assim que promove a tradição mineira de congados, reisados, moçambiques, esse tipo de coisa. E para me divertir, eu toco no Ile Axé Muvuca, que carnaval é bom, né? Eu acho que você estava sentindo saudade do carnaval brasileiro. Eu adoro tocar um surdo num grupo desse tipo Olodum. O Muvuca é isso. É axé e vamos nós. Que legal. Aí, isso, você liberta a mente, você canta. Eu, junto com pessoas jovens, não é? Isso é muito importante. Todo tipo de gente, todo tipo, tamanho, o que existir tem ali. E todo mundo está rindo, está brincando, está tocando. É muito legal, é gratificante. Além de se dançar. Muito bom. Eu vou fazer o Zorrinho presente nesse podcast e vou te perguntar, qual conselho você daria para o seu eu mais jovem? Tudo que você fizer, faça bem feito. Não faça nada meia boca. Termina e faça bem feito. E abra o seu leque de conhecimento. Você não vai ter qualquer chance na vida de fazer uma coisa legal. A não ser que você queira uma vida medíocre. Se ficar só fazendo aquela mesma coisinha o tempo todo. Se você... Tem gente que gosta, tá bom. Viva assim, não é o meu lado. Eu acho que eu nunca fiz nada mais ou menos. Ou eu faço bem feito, ou eu falo, eu não posso fazer.
Não, eu sei dizer não. Aprenda a dizer não. Se você acha que não dá, não dá. Fala, não dá por isso, aqui. Acabou. Mas faça bem feito. E saiba um pouco de tudo, porque ajuda. Ajuda mesmo. E nunca pare. Toca para frente. Você pode até diminuir, como eu diminuí o ritmo agora. Mas não pare. E qualidade acima de tudo. E o que você espera do futuro? Rapaz, eu espero eu viver muito mais, que eu adoro essa vida. Ainda tem muita coisa para fazer. Absolutamente. Essa parte de trabalho voluntário aqui no Brasil, eu quero mexer com isso, eu quero desenvolver esses protocolos de preparação. Eu trouxe da Nova Zelândia comigo livros e livros e livros da Austrália disso, para desenvolver aqui a metodologia toda. Eu quero fazer isso, eu quero ajudar a implementar esse negócio. Eu não morro antes desse troço decolar. Importante. Aí, um propósito, né? Um deles. Um propósito muito bom. Muito bom. E continuar tocando e dançando também, que é bom demais. Eu acho que podemos, né? Foi ótimo, foi maravilhoso. Foi um prazer. Hugo, muito obrigado por estar contando aqui suas experiências, suas histórias emocionantes, inspiradoras e alegres, né? Uma pessoa tão rica de tantos aspectos, que ainda se mantém e que quer ajudar o próximo e que consegue ter forças também para se manter vivo, alegre, Sim. potente. Foi muito bom te conhecer, acho que um presente, né, para todos nós, para os ouvintes, e com certeza mostrou muitas possibilidades, tanto na parte da arquitetura como em outras partes, né, da gente estar sendo pessoas mais ativas, pessoas mais humanitárias, ajudar causas, e não só causas emergenciais, mas causas cotidianas e rotineiras. Quero te agradecer aqui por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo de Juiz de Fora até aqui. O prazer foi meu. E se vocês quiserem iniciar um trabalho aqui na universidade, desde que nós falamos, de ajudar as pessoas, conte comigo. A gente trabalha junto nesse negócio, é um trabalho voluntário, e vocês, no final, vão se sentir muito orgulhosos disso tudo. Isso é legal. Foi um prazer conhecer o seu trabalho, principalmente sua história, ver as suas atuações nesse trabalho voluntário na ação dessas crises, realmente ter alguém que esteja ali agindo diretamente, seja aqui no Brasil, seja na Nova Zelândia, é muito importante para a gente trazer para o público geral que uma crise ela não para quando os holofotes se apagam. Né? Absolutamente. Então, muito obrigado por ter estado aqui conosco hoje. Foi um prazer. Muito obrigada. Agradeço a vocês por estarem tido conosco até agora e fiquem atentos até o próximo Pode Falar.